é a confiança, ou mais precisamente, autoconfiança. A autoconfiança tem tudo a ver com segurança. Não tem como você ter autoconfiança e ser inseguro, entendeu? Não, é quase a mesma coisa. Isso não dá para separar. Digamos assim, seria a autossegurança, né? Autoconfiança. Mas como não existe esse termo, então vamos falar aqui mesmo segurança. Você precisa trabalhar isso. Ok, vocês já perceberam, vocês já estão no caminho, é isso mesmo. Mas temos que ir além, né? Temos que caminhar adiante. Não adianta só saber. Saber não resolve nada, né? E uma característica do autoconfiante é entender que ele vai ter que dar próximos passos, né? Ele entende, ele assume os desafios. Ele às vezes vai até atrás dos desafios. Aliás, às vezes, geralmente ele vai atrás, tá? Porque a autoconfiança ela não é passiva, ela não é. As pessoas não são confiantes em casa esperando as coisas acontecerem, não, elas vão ficando, ok? Bom, e a confiança ela tem tudo a ver com a noção de abundância. Se você sente e reproduz conceitos de escassez, eu vou dar alguns exemplos aqui. Se você reproduz esses conceitos, você está vibrando na escassez, não tem nada de abundância, que é o oposto, por isso que eu tô falando tanto em abundância, eu quero que vocês trabalhem muito mais abundância do que entendam escassez, tá? E se você fala determinadas coisas que eu vou dizer agora, porque você ainda não trabalhou e você pode trabalhar. Essa é a boa notícia, tá? Nem tudo está perdido, você não vai morrer amanhã. Então você vai poder aprender. Agora, não pense também que você vai viver para sempre, porque né, a procrastinação é um defeito gravíssimo que um alfa não tem. Um alfa faz o que precisa ser feito e faz o mais rápido possível. Claro, com sabedoria, né, gente? Ter noção das coisas, por favor. Então, pensamentos do escasso. Homem não presta. O mundo tá pior hoje do que esteve. Hoje é mais difícil encontrar alguém. Hoje em dia não dá para confiar. É mais difícil ficar rico. Mais difícil ter grana. A mulher, por exemplo, né? A mulher nunca foi tão oprimida. As crianças são muito mais maltratadas do que jamais foram. Pensamentos todos de escassez e que não vem a realidade que melhorou demais, tá? Deixa eu ver. Dinheiro não traz felicidade. Traz sim. Né? Mesmo quando você tá sofrendo, vai sofrer em Paris. Melhor, né? Não, mas vamos lá. Dinheiro ajuda pra caramba, cara. Parem de falar isso, tá? Quem ainda usa esse tipo de coisa. Aí tem medo de ficar rico, porque se eu ficar rico, eu vou atrair gente interesseira. Putz, jamais. Não pense, não faça isso com você mesma, tá? Não reproduza esse tipo de crença. Isso é crença limitante. Tem crenças que são mais internas e tem crenças que são mais externas. E essas são todas externas, né? Acreditando que o outro sempre é ruim, né? Que vai te enganar, que o mundo é mau. E isso te produz um sentimento de escassez. E quando você encontra alguém que parece um pouco melhor do que isso, que parece ter algum valor, que é o que geralmente acontece, né? Ai, eu não conheço ninguém que tem esse tipo de conversa, ele é tão inteligente, não sei o que. E às vezes o cara é totalmente mediano. Às vezes não é nem mediano, às vezes o cara é abaixo da média. E você tá lá super valorizando alguém que é só um cara, não tem aquelas características todas, né? Que você diz ou acredita. Mas o cara, pela sua escassez, o cara. Olha só. Quando alguém aplica um gatilho na gente, um gatilho mental, ele não necessariamente não necessariamente é aprendido. O cara pode ter, não é necessariamente consciente, ele pode ter aprendido na infância, na adolescência. As pessoas poderosas são assim? Elas aprenderam as coisas muito tenramente e elas começaram a reproduzir e quando elas chegam na idade adulta, elas já estão craques nisso. Como qualquer pessoa que, por exemplo, foi representante de turma
E de repente não, né? Ele vai querer ser professor e ele tende a ser um professor muito eloquente, muito bom, que fala, que sabe passar. Por quê? Porque ele tá trabalhando isso desde quando ele tinha 8 anos. Então, é óbvio que ele tá melhorando e isso pra ele parece muito fácil, porque quando era difícil ele fez lá atrás. Por isso que eu falo pra vocês, os treinos já precisavam ter começado pra tudo, pra inteligência social, enfim, mentalidade, porque você já perdeu tempo demais, então não dá pra perder mais nem um segundo. Essas crenças todas, elas são de fraqueza e de escassez. Então, quando você encontrar alguém que lhe pareça um pouco melhor, não é nem o gatilho que a pessoa disparou. Às vezes a pessoa não disparou. Quer conquistar alguém? Vai em cima dos carentes. Os carentes clássicos, né? Os desesperados. Porque eles já estão predispostos a sofrer. Eles estão pedindo, vem, alguém me faça sofrer. Eu quero me apaixonar. Eu quero viver isso, vem me fazer sofrer, tira meu dinheiro, tira minha dignidade, eu não mereço dignidade. Eu vou ter o discurso de que mereço, né? Esse carente. Ele vai falar, não, eu acredito no amor, você não é romântico. Não, mas na verdade ele está pedindo para tomar na bunda. Essa que é a verdade. É isso que o carente está esperando. Então o carente, como ele é a escassez personificada, é isso aí, né, gente? Se rir um pouquinho, dá like aí. Se o carente é a escassez personificada, qualquer gatilho funciona. Cara, se você for bonitinho, às vezes o gatilho funciona. Se você for fingir que é autoconfiante, funciona. Se você for boa, às vezes é só... Se o cara for muito carentão, até um sexo conquista ele. Coisa que a mulherada geralmente fica de 4, né? Quando um cara faz sexo e é bom, né? Porque ela faz com ninguém, então a noção de escassez é grande. E aí ela, qualquer coisinha, né? Gozou, já é motivo de... A gente tem uma conexão, a gente tem uma conexão. Gente, que conexão é essa? Gambiarra, né? Conexão. Conexão mesmo, não precisa, não se faz assim, né? Tudo que você vai ser bom, você tem que fazer muito. Não espere milagre do desenvolvimento pessoal. E muito menos da sedução e desse ambiente alfa que eu tô falando aqui pra vocês. Então, se você diz essas coisas, e outras, né? Óbvio que não são só essas. Se você diz essas coisas e outras que propagam a fraqueza, é porque você está na fraqueza, você está na escassez e você precisa parar. Primeira coisa, cala a boca. Se você não consegue parar de falar merda, cala a boca, cala o dedo, tá? Usa fala útil, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Fala útil, se vocês quiserem no final me perguntem aqui para eu falar sobre isso, mas não é o assunto agora. É autoconfiança, segurança mas cala a boca, tá? Se você não vai se você vai reproduzir coisas ruins, cala a boca. E se seu pensamento vai reproduzir coisas ruins, cala o pensamento. Para de pensar, vai meditar, sei lá, vai lá fazer apneia, coisas que você não vai pensar nisso, ok? Correr, também que correr quando você tá acostumado, você começa... Mas enfim, vai fazer alguma coisa diferente do seu habitual. Que aí você vai pensar menos nisso, isso não vai ser... isso vai começar a ficar mais escasso, não quero dizer, gasoso, digamos assim, né? Isso vai começar a ficar mais disperso na sua vida, até que vai de vez, através do seu comportamento e da sua mentalidade, ok? Então, se você tem isso, se você está reproduzindo esse tipo de coisa, você está mostrando a você mesma que você está na escassez. Esse é um teste que você pode fazer, se você tem confiança ou não. Se você está pensando assim, que o mundo é ruim e que as coisas já foram melhores, nunca foram melhores. Para com isso. Para com isso. Há 50 anos, uma menina de 12 anos era entregue para um cara de 40 e ela tinha que ser mãe do filho dele ano que vem, tá? Imagina, nunca viu um homem pelado na vida e ela vai ver no dia com 13 anos, sei lá, quando ela fosse casar. E eu tô falando disso, mas tudo é ficar rico. Antigamente era muito mais difícil. Mulher trabalhar, ter independência, escolher marido. Você podia ter 30. E outra coisa, 30 anos, velha, vai morrer solteira. E você não... E tipo assim, era um inferno mesmo, cara.
Casar no inferno e não casar também é no inferno, né? Porque se você não casasse também, você tem que ficar ali cuidando dos outros mais velhos. Então você não quer ter uma. Não era não casar pra sair à noite e viajar. Não, não era, não. Ou pra aprontar. Não. As pessoas mais felizes, na minha opinião, tá? Olhando aqui de fora, apesar de sofrerem muito também, deveriam ser as prostitutas, ok? Eu acho. Porque assim, pelo menos elas podiam dar gargalhada, né? Sem medo de serem criticados. Peraí, deixa eu tomar um negócio. Peraí. Ai, tô tanta sede. Não é bebida alcoólica, porque eu não quero mostrar o que é. Vai que não pode, né? Vai que não pode mais fazer propaganda das coisas e tá no copinho do produto. Bom, então, se você reproduz, faça esse teste. E todo mundo que fizer isso perto de você já sabe. Escassez, não tem autoconfiança. Porque a pessoa pode falar o que ela quiser. O que ela quiser. A autoconfiança não está no discurso. Não está. A pessoa autoconfiante, ela tem uma postura relaxada. Veja bem, relaxada não é desleixada. Relaxada por exemplo, eu tenho autoconfiança para fazer live para vocês. Vocês veem como eu tô tranquila, como eu tô dando esse exemplo, tá? Posso dar outros. Como eu tô de boa. Eu não fiquei estudando muito o assunto. Na verdade, eu tava pensando o que eu ia falar para vocês. E aí eu comecei a ver coisas e falei, vou falar sobre autoconfiança como uma característica alfa. Porque eu já sabia o assunto, mas eu me preparei antes. Eu me preparei tanto na teoria quanto nas aplicações, na aplicação disso, né? Então, eu sei onde que pega, onde que você tende a travar, onde eu travei, onde eu tive que ter mais força para superar. Então, você vai ver esse tipo de atitude de quem tem autoconfiança. Não significa que você tem autoconfiança em tudo, porque você tem uma coisa. É muito comum que, por exemplo, um médico, um cirurgião, neurocirurgião, o cara é muito preciso, o cara tem que ser muito fera, o cara não pode tremer, o cara, né, tem que ser muito, tá muito descansado, mil coisas. Mas talvez ele não seja hábil para outras coisas, talvez ele não tenha coragem de, por exemplo, pular de paraquedas, de bungee jump, tá? Então ele é autoconfiante em uma coisa. A autoconfiança que eu tô propondo aqui pra vocês, isso tudo óbvio, tá? Eu acho que você deve pular de bungee jump, de paraquedas, de asa delta, parapente, paraglide, tudo que você puder. Mergulhar com tubarão, acho que você tem que fazer tudo isso. Porque isso vai incentivar, vai te... não incentivar, vai também incentivar, mas vai consolidar a sua personalidade para que você vá fazer outras coisas que são necessárias. Por exemplo, praticar a inteligência social. Não gosto muito de falar inteligência emocional, tem umas coisas contra esse termo, mas a social é absoluta, que é você conseguir se dar bem nos meios, transitar entre os mundos sociais, né? entre universos sociais. Então, você vai poder estar muito bem num ambiente mediano, talvez pior e até melhor que o seu. E todos eles você se dá muito bem. Ambientes tensos, ambientes que parecem mais confortáveis, mas não são, enfim. Esses de não serem confortáveis. Por exemplo, entre homens, quando você é a única mulher ali no meio de um monte de homem e você começa a ser, não só pela sua beleza e por você ser mulher, mas começa a ser interessante ali para eles. Ou seria mais confortável, aparentemente, como eu falei, no meio de um monte de mulheres. Vocês acham que é super legal, super de boa ficar num monte de mulher? Não, tem competição. Isso também leva para o mundo dos homens, tá? Os homens também vão ter a competição deles, as competições. Enfim, todas essas dificuldades que as mulheres vão ter, nessas mesmas situações, os caras também vão ter. Um cara sozinho no meio de um monte de mulher, ele pode se dar muito bem. A mulher também pode se dar muito bem. Eles têm uma vantagem, né? Eles são o único espécime, o único exemplar ali daquele sexo. Então pode se dar muito bem. E tem gente que afunda, né? Bom, tô dando esse exemplo, mas estou falando de amizade, de ambiente familiar, de relacionamentos, inclusive, porque tem a ver, né? Você se relaciona porque você está em sociedade, inclusive emocionalmente. Bom, e aí essa confiança, ela tem tudo a ver com o sentimento de abundância, né?
e com a prática do relaxamento, né, a sua prática relaxada, estar à vontade. Para estar à vontade, você tem que ficar muito desconfortável antes. Vocês conseguem entender isso? Dá uma chuva de like aí para me mostrar se vocês estão entendendo. Que esse relaxamento, né, esse conforto que você vai ter no futuro, ele advém necessariamente de um desconforto que você se colocou para evoluir. Tá vendo? Dei um delay aqui absurdo e eu não consigo ver ainda vocês respondendo. Ah, então tá bom. Eu sabia que vocês iam encher de coração, é óbvio, né? Porque vocês já estão estudando e tudo mais. Então é isso. O conforto, ele é proporcionado por um desconforto anterior, tá? Não é só para você valorizar, não. Isso não é uma lição do universo. É porque é assim que é. E você vai se sentir melhor também, tendo... Vamos dizer aqui que se for para ficar rico, você preferia nascer ou conquistar o dinheiro, a riqueza? Olha o tanto de habilidade que um cara tem para ficar rico. Não tô falando de ganhar na loteria, né? Até para casar você tem que adquirir habilidade, mas casar com rico. Mas é óbvio que a gente prefere a construção disso. E aí, essa construção, ela faz com que a riqueza, por exemplo, nesse caso do exemplo da riqueza, seja mais real, consolidado. E se tudo der errado, é uma crise, todo mundo ficou na miséria. Isso aconteceu em 29, né? Na crise de 29. Muitos ricos, ou quase ricos, donos de empresas e tal, se suicidaram. Enquanto teve gente que ou ficou mais rica, ou que ficou rica no meio da crise. Então não me venha falar que por causa da pandemia, não, tem muita... Primeiro que essa pandemia não é uma crise, não, pelo menos não está sendo até hoje, uma crise tão grande quanto as outras crises, principalmente essa de 29 que eu falei. Mas é nesse momento que muita gente está ganhando dinheiro. Tem fábrica de máscara ganhando muito dinheiro, por exemplo. O pessoal que está fazendo teste, não só os laboratórios, mas pessoas que estão fazendo teste, estão fazendo muita grana. Eu conheço gente assim. Então, é nessa hora. Só que você tem que estar preparado, né? Esse é o lance do autoconfiante. Ele está preparado. Ele se prepara. Porque não adianta acontecer a pandemia. Ah, tá, então eu vou fazer uma faculdade onde... Não, é quem já tá nela. É quem já tá na situação, quem já tem os instrumentos para resolver, tá? Então, se preparar com teoria e prática antes. Parar. Não é pré ficar parado, não, tá? Mas é quando você pode mostrar. Então, não adianta muito você ficar aí falando e discutindo teorias de botequim quando você não praticou absolutamente nada. Porque se tudo aqui, isso não for praticado, é teoria de botequim, tá? É muito valioso, desde que seja aplicado. Muito, muito, gente. Isso mudou minha vida. Mudou. Nossa, várias... Tinha coisas que eu já tinha o ímpeto e teve coisas que eu racionalizei ou coisas que eu tive que passar a fazer. E isso me ajudou muito. Muito. Não resolve tudo, porque você vai resolver seus problemas até morrer. Seus problemas são gravíssimos. Então você vai passar a sua vida adulta e até ficar velhinho, provavelmente resolvendo, tá? Entendeu? Bom, como é que a gente fica autoconfiante? Já dei um spoiler aqui, mas vamos lá. Vai anotando aí sua pergunta para fazer quando eu abrir aqui. Já eu vou abrir. Como é que a gente faz para ficar autoconfiante? Não é deixando de ser carente, é fazendo coisas que o autoconfiante faz. O que o autoconfiante faz? Ele tem a voz mais sólida. Isso é prático, né? Ele tem movimentos mais lentos, mais tranquilos, porque ele sabe onde vai dar. Ele é mais... a postura é mais aberta, impõe, né? Se impõe. Ele não precisa ser mal educado, ele nunca vai ser desequilibrado, porque ele no fundo, ele não só acredita, ele sente com toda a alma dele que ele é poderoso e que vai dar tudo certo. E no relacionamento, para você ser autoconfiante, você não pode nunca... No relacionamento, a autoconfiança está no extremo oposto ao medo da perda.
O autoconfiante não tem medo da perda. A perda é uma coisa que pode acontecer. E ele sabe. Isso quando for perda, né? Terminar namoro nem sempre é perda. Nem casamento. Ah, mas tem filho também. Também não é nem sempre perda. Pelo contrário, muitas vezes é ganho. Tanto para os homens quanto para as mulheres. Porque já estavam naquela relação acomodada há muito tempo. E aí eles decidiram evoluir. E que aquilo ali não... Quem fica sofrendo muito porque terminou não é autoconfiante. É porque a pessoa não sabia exatamente o que ela estava fazendo. E, mas eu estava acostumada, não sei, tudo crença, tá? Claro que você pode sofrer um tempo, gente, sei lá, uns 2 meses, 3 meses, mas no máximo, e ficar mal por causa disso, não tem confiança, tá vibrando na escassez, achando que, mas é difícil, tem gente que pega, consegue fazer tudo isso, e depois volta pro cara, putz grila, voltar pro cara... Depois que você conseguiu, já tá morando em outra casa, já arrumou coisa de babá, e já arrumou trabalho, separou as contas correntes, né? Que antes, infelizmente, o pessoal usa junto. E aí a pessoa volta. Por quê? Eu tenho uma conhecida que eu tô trabalhando um pouco isso com ela, porque ela namorou muitos anos, ela nunca casou com esse namorado. Ela foi namorada por, sei lá, tipo 15 anos, e ela terminou. E ela tá ficando com outro cara, tá curtindo e tal. E ela. Só que o outro cara meio que aprontou, fez alguma coisinha que ela não gostou e tal. Aí ela, Jelly, eu vou acabar voltando pro. Eu falei, peraí, tu vai voltar pro outro, porque. Primeiro, que não era nem pra tu tá sério com outro cara agora. Né? Essa é a hora de você ir curtir. E aí, porque não deu certo, ele vai voltar pro cara que você não gosta, não sei quantos. Mas ele gosta de mim, ele é bom de cama. E. Noção de escassez, gente. Tem muito homem bom de cama e muito homem que pode gostar de você. Ou mulher. Quem for homem hétero aí que estiver me assistindo. Ou tem mulher também que pode gostar de você. Basta que você seja a pessoa por quem você se apaixonaria. Autoconfiante. E assim, na autoconfiança tem uma coisa, sabe? No começo é fingimento, tá? Mas eu não sou assim. Não é. Vai ter que aprender, filho. Você aprendeu a andar, você aprendeu a falar, você aprendeu a comer de garfo e faca, você aprendeu a sentar na escola quando você era hiperativo, com 6 anos. Você aprendeu a se socializar quando você não estava confortável na escola, na faculdade. Você teve que encarar professor que não gostava da tua cara. Você teve que lidar com um monte de problemas familiares seríssimos que algumas pessoas têm. Foi corneada, chifrada, traída, humilhada, exposta por namorado e você, né, sobreviveu. Só que isso não adianta nada se você tiver suscetível a passar por isso de novo. Então, Jelly, eu sofri muito, sou muito forte. Não. Você aguenta porrada. Você é o Rock Balboa, né, filho? Você é o Rock Balboa que espera um dia levantar, dar um soco e ganhar a luta. Ganhar todo, né? O Rock Balboa, uma vez foram contar, eu falo que é síndrome de Rock Balboa. As pessoas ficam contando vantagem assim, né? Eu sofri, mas eu não sei o quê. Sofri, mas não sei o quê? Se você não aprendeu, se você não mudou, se a sua vida não se transformou, não adianta nada. Então, a autoconfiança, para você colocá-la de vez na sua vida, você vai ter que, primeiro, demonstrar uma confiança que você ainda não tem, se comportar como confiante, se preparar para as coisas, para as oportunidades que elas vão vir espontaneamente ou que você vai criar, e se colocar em situações, digamos assim, de perigo para as suas crenças, para as suas... Não ter medo, assim, ou ir com medo mesmo, de mudar, enfim, fazer coisas que você nem pensa. E se você não consegue imaginar você fazendo determinada coisa, começa a programar essa coisa. Eu tinha medo de altura e fui pular de paraquedas. É assim, pra mim, eu gosto muito desse método. Nem sempre eu consigo, tá? Nem sempre eu consigo, mas muitas coisas eu consegui dessa forma. A maioria, então, isso já traz uma satisfação muito legal. Ok? Eu vou terminar aqui. Um beijo